Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um Code Drops aqui no canal e hoje nós vamos falar de uma técnica importante se você está começando a sua carreira como desenvolvedor, você vai precisar disso mais cedo ou mais tarde, tá? E se você já é macaco velho, você já conhece. É a técnica do debounce. Tá, vamos lá. O que significa debounce? Debounce significa rebater. No inglês é rebater. Então uma coisa vem, ela rebate e volta. Ela não dá continuidade, tudo bem? Então a gente vai rebater uma ação. A gente não vai permitir que uma ação seja executada com certa frequência. É isso, tudo bem? Então, supondo que você está fazendo um scroll na página, e aí nesse scroll você quer colocar uma ação que aconteça para o usuário. E esse usuário fica dando scroll, só que, cara, isso daí vai começar a consumir muito recurso, toda hora vai estar sendo chamada uma certa função no scroll, né? Então, o exemplo prático que eu trouxe aqui pra gente é um campo de pesquisa, de filtro, que a gente possa filtrar usuários. Então, imagina que você vai estar digitando no teclado, e cada vez que você digitar, ele vai executar uma função. Então, o que não dá? Não dá para toda hora que ele executar essa função está indo lá na API, chamando aquela API para cada letrinha que você colocar. Então, é um exemplo muito prático para a gente colocar a ideia do debounce. Vamos para o código que você vai entender agora. Olha que interessante. Então, eu deixei esse código aqui para a gente, já preparado aqui, é só eu comentar aqui. Deixei o index, o script e o style aqui. Então, quando eu comento, ele volta aqui uma página em branco. Tá, vou deixar aqui aberto. E aqui vamos começar colocando, então, dropando, né? Vamos dropar um código aqui pra gente, beleza? Vamos começar colocando o HTML aqui, então. Esse HTML aqui, que eu já deixei separado, ok? Depois eu passo isso para você. Então, se a gente abrir aqui, nós temos aqui um HTML, tá? Que tem aqui um campo de pesquisa que eu vou querer filtrar os usuários. No style, então, eu vou colocar um estilo aqui, que eu deixei separado também. E nesse style aqui, tá? Quando o que ele está fazendo? Ele está só corrigindo algumas cores, dando alguma ideia de posicionamento e deixando o nosso layout aqui da nossa aplicação dessa forma. Agora é o seguinte, cada vez que eu digitar aqui, eu quero ver aqui no console, né? O que é que está acontecendo no console. Então, bem tranquilo, é só eu fechar aqui e ficar com só os scripts, né? Então, olha lá, document query selector, nós vamos pegar nosso input, ok? E nesse input nós vamos adicionar um como eu chamo, ouvidor de eventos, tudo bem? Um cara que fica ouvindo eventos. O add event listener. Qual evento? Keyup, ok? E a gente vai rodar aqui uma função, ok? Então pode ser assim, function. Lembrando que aqui a gente recebe o evento quando a gente executar essa função. Ou seja, todas as vezes que eu fizer um keyup, essa função vai ser executada, ok? E eu posso receber aqui dentro o evento. O evento é quem? É o keyup, o evento de keyup. E a gente tem umas propriedades que a gente vai precisar. Agora, eu vou deixar isso daqui um pouco mais claro, mais didático. Eu vou tirar essa função daqui e vou colocar ela aqui fora, ok? Como uma função que pode ter um nome aqui como handle keyup, ok? Keyup. Pronto, ela está recebendo o evento, então, tá bom? Então, eu posso colocar ela aqui, ó, keyup. E eu posso fazer um console log do evento, né? Mas do evento eu quero pegar o target, ou seja, quem é que disparou esse evento, né? É o input que disparou. E qual que é o valor desse input? É isso que eu quero. Para que cada vez que eu digitar aqui, deixa eu só tirar aqui, cada vez que eu digite, ele possa mostrar para mim, legal? O que está acontecendo aqui. Muito bacana, né? Então tá bom. Essa é a ideia, só que você percebeu que todas as vezes que eu estou digitando, apagando, ele está fazendo para mim em tempo real aqui cada palavrinha, cada letrinha. E isso é ruim, porque se cada uma dessas coisas fosse lá no meu back-end para fazer o pedido pela minha API, olha o tanto de recurso que ia consumir só para um cara que viesse aqui ficar fazendo gracinha aqui na minha aplicação, né? Então já seria bem complexo. Então o que a gente pode fazer? A gente começa a entender a estratégia do debounce. Bom, a gente pode, quem sabe, esperar um certo tempo antes de fazer o pedido. O que você acha? Esperar um certo tempo. Essa é a palavra-chave, esperar. Então se a gente vai esperar, a gente tem aqui o set timeout. O set timeout faz o que mesmo? Ele roda uma função, tá? Eu vou fazer em formato arrow aqui. Ele roda uma função depois de um certo tempo. Então, depois de, quem sabe, 1 segundo, 1000 milissegundos, tá? É marcado em milissegundos. Qual que é a função que eu quero que ele rode? Eu quero que ele rode esse valor dessa função aqui, tá bom? Que é o console log, depois de 1 segundo. Ah, Mike, é isso o debounce? Então é muito fácil. Então, vamos lá, vamos escrever aqui, né? Depois de 1 segundo ele rodou, só que ele está rodando todas as vezes ainda. Tá? Então não é isso o debounce. O debounce ele tem que segurar um pouco para ele rodar o mínimo possível, quem sabe uma única vez, né? Ou o mínimo possível. E nesse caso ele está rodando todas as vezes, só está esperando um segundo.
Qual que é a estratégia então? Bom, a gente pode chegar aqui nessa função do timeout, a gente pode cancelar esse timeout se outro timeout foi chamado. Ou seja, se eu digitar uma tecla e em menos de um segundo eu digitar outra tecla, eu posso cancelar aquele anterior para ficar só esse novo. É essa a ideia, tá bom? Como que eu faço para cancelar então? Eu posso usar o clear timeout. Aqui dentro eu tenho que passar qual timeout que eu quero dar o clear, né? E aí então, para fazer a estratégia. Então aqui fora, por enquanto, eu vou colocar uma time aqui igual a no, que ela vai receber esse timeout aqui, ó, tá? Pronto, ela recebeu aqui, aí eu posso falar para o clear timeout para ele cancelar esse time aqui. Por que eu deixei aqui fora? Porque ele vai ser executado aqui, né, essa função, e daqui a pouquinho você vai entender a importância de ter deixado ele aqui fora, tá? Eu ainda não vou dizer, se você já sabe, beleza, mas se você não sabe, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, tá? Então, o clear timeout vai então dar um clear, ele vai cancelar o timeout que estava registrado nessa time aqui. Tudo bem? Então ele cancela, aí depois a segunda linha ele vem e coloca um novo timeout por cima. É bem tranquilo. Essa é a estratégia do debounce. Olha só, se eu fiquei com gracinha aqui, fazendo um monte de coisa, veja que não está rodando, eu vou parar. Agora ele rodou uma única vez, tá? Então se eu fosse procurar alguma coisa aqui como Mike, ele vai rodar somente uma vez. Essa é a estratégia do debounce. Agora vamos dar um passo a mais, puxando dados então lá de uma API, tá? Qual API que a gente vai usar aqui? Vou te mostrar já aqui na tela. A gente vai usar a fetch, a gente vai usar a placeholder API. Como é que é o nome? Place, eu deixei salvo aqui. Placeholder, JSON placeholder.typecode.com/users. E aqui então, como a gente está fazendo uma chamada assíncrona, a gente vai usar então a ideia de promessas. E ele já vem, a resposta do fetch já é uma promise. Se eu rodar agora aqui, você vai ver que ele é uma promise, a resposta dele. Ele está pendente, a gente não esperou essa promise terminar e já foi rodando. Então, para que a gente espere, a gente tem a opção do then. Então, olha, quando você terminar lá de buscar o users, traz para mim aqui a resposta, tá? E transforma essa resposta num JSON. E depois, né, que você fizer essa parte, você também pega aqui, eu vou chamar de data agora, e imprime para mim agora, de fato, no console log esse data aqui. Tudo bem? Então, se eu for lá na chamada API, primeiro ele fala é uma promise, está pendente, e depois ele roda a promise trazendo 10 usuários para a gente aqui, 10 usuários. Eu quero filtrar esses usuários por nome. Então aqui nessa ideia eu posso usar aqui uma interrogação e fazer assim, ó, name like, ou seja, que tenha, né, que pareça, que se assemelhe com alguma coisa aqui. Por exemplo, um IN. IN eu sei que tem dados. Ok, ele veio filtrado com 3, tá bom? IN, que mais que eu posso colocar aqui? Eu acho que eu vou usar o acho que NNI tem um tal de Dennis, quer ver? Promise pendente, aqui veio um cara aqui, o Mr. Dennis. Beleza? Então você percebe que aqui a gente está fazendo uma consulta nesse JSON placeholder. Então eu vou copiar todo esse código aqui, vou voltar para cá e vou colocar ele numa function, tudo bem? Então uma function, posso colocar como filter users, ok? E vou chamar aqui, tá? Então isso daqui eu posso capturar esse resultado, né? Vem para cá. Vem para cá. Eu posso capturar esse resultado, ao invés de eu colocar no console log, eu quero capturar aqui numa variável. Deixa eu pensar como que eu vou fazer. Vou fazer uma variável aqui fora, tá? Uma let users, é um array, ok? E aqui então eu quero capturar ele no users. Então eu vou dar aqui um await. E aí esse último data aqui, ele vai ser retornado, ou seja, depois que ele fizer o JSON aqui, ele vai retornar, né, esse fetch aqui no users. Para eu usar o await aqui, eu tenho que usar o async, tá? Então, para você lembrar, o await, o async await, trabalha com a mesma ideia do then, só que ao invés de eu ficar encadeando com then, esse último then aqui eu tirei, porque ele vai aguardar e colocar então no users. Ao invés de ser data e ao invés de estar rodando o console log, ele está guardando uma variável users. Tudo bem? Aqui já é uma ideia, só que é o seguinte, na hora de eu filtrar isso, eu também tenho que passar alguma coisa aqui, né? Um valor, o filter, né? No caso, o filter, value ou o name. Vou colocar como name, tá? Deixa eu pegar esse cara para cá. E aqui eu vou colocar interpolado com o... Deixa eu mudar para cá, para template literals. Então, ó, posso colocar assim, uma template literals, e aqui eu coloco ele dessa forma. Show? Name. Então, já está dinâmico aqui toda vez que eu fizer isso. Agora eu estou pensando se eu deixo ele aqui ou se eu retorno ele. Acho que eu vou retornar ele, tá? Então eu posso fazer um return e não preciso usar
o await aqui na frente, tá? Porque ele já vai estar retornando uma promise. E se eu quiser ainda fazer ela um pouquinho mais interessante, eu vou fazer ela com o formato arrow, legal? Então, olha só, igual um async, porque daí ela vai retornar uma promise mesmo, tá? Aí eu vou passar o name, e aqui eu posso, quando eu uso return na arrow, né, que já está retornando uma coisa direto, eu posso tirar essas ideias e eu já retorno direto. Tudo bem? Então agora quando eu chamar o filter users, ele é uma promise, eu vou ter que usar o then também, para receber então de fato o retorno que vai ser o user, tá? E aí eu posso apagar esse cara aqui, pronto, eu tenho uma filter users, ou filtered users, não sei. Vou salvar aqui, e agora eu vou chamar ele aqui, ó, no lugar desse console log aqui toda essa parte, eu vou chamar aqui, tá, o filter users. Então, como eu passo ali para dentro o que eu quero, que seria o event target value, tá? Passei lá para dentro dele. E aí então eu espero. Assim que ele terminar, ele vai me retornar o users. Posso chamar o nome que eu quiser, que também tá tudo certo. Então eu vou colocar no console log o users que ele chamou ali pra gente. Tudo bem? O users que ele chamou. Tranquilo. Estou voltando na mesma ideia. Estou usando a promise dessa forma para que eu não precise colocar um async aqui na frente nem nada. Então tá bom, vou limpar aqui. Agora eu vou procurar o IN de novo e ver se ele vai filtrar para mim. Show, filtrou e trouxe só os 3 que eu queria aqui, tá bom? Aí, se eu não quisesse o resultado inteiro, eu quisesse só os nomes, a gente pode ainda brincar um pouco com isso. Quem sabe, aqui mesmo, deixa eu ver aqui, ele vai estar assim retornando target value filter users. Eu posso pegar esse cara desse users aqui e fazer um map, quem sabe, tá bom? Um map nesse array, né? E aqui eu passaria o user. Deixa eu tirar esse cara ficando na minha cara aqui. Um user só vai retornar um user.name, tá bom? Aí então eu faria um retorno de um array de usuários, de somente os nomes dos usuários nesse array aqui, tá vendo? Ó? Somente os nomes dos usuários, só para a gente ter uma visão melhor aqui da ideia. Bom, até aqui tá interessante, tá funcionando legal, é a ideia e é o princípio do debounce, né? A gente está buscando lá na API e você viu que ele não foi todas as vezes, ele foi uma única vez. Se eu chamar o NNI aqui, aguarde um segundo, então ele traz para mim um cara só. Só que a gente pode melhorar isso. Primeiro, isolando, né, e separando as ideias. Se eu quisesse rodar outras vezes esse input aqui, em outros inputs, né, repetindo isso, eu teria que fazer de novo esse timeout, esse clear e tudo mais, e não fica legal, né? Aqui eu estou fazendo um handle key-up, mas eu posso trocar isso daqui para, quem sabe, alguma coisa que fique só com debounce. Legal? Então, primeiro de tudo é óbvio, né? Facinho, Maicon, é só tirar tudo isso e jogar numa função aqui fora. Beleza, vamos fazer isso então. Uma function, vou deixar esse time aqui em cima, uma function chamada debounce event, tá bom? Vai ser o nome da minha function e eu boto tudo aqui dentro. Então a primeira coisa que eu posso olhar aqui é que esse event target value já não está sendo passado, ele não existe aqui. Então tudo bem, eu vou trocar ele por um value. Tá? E aqui eu posso trocar por um value também. Pronto. Agora, quando eu chamar essa função aqui, debounce event, é só eu passar o event target value e tá tudo certo. Vou salvar aqui, vou voltar para cá, vou limpar e ó, vou escrever aqui. Ele não vai achar nada, porque eu acho que esse nome nem existe, mas se eu colocar o NNI, ele vai achar um cara aqui pra gente, que é o Mr. Dennis. Tudo funcionando legal. Mas tem mais um detalhe aqui que você deve estar percebendo também. Bom, eu quero deixar isso daqui mais isolado possível. Esse time aqui, lembra que eu te falei que eu tinha deixado aqui fora e tal, e se acontece que a minha aplicação vai crescendo tanto, que chega um momento que alguém vai e sem querer bagunça esse time. Se bagunçou esse time, simplesmente ele vai bagunçar tudo de bounce, a minha debounce event. Então eu precisava isolar um pouquinho mais ainda, tirando esse time aqui de fora e jogando ele aqui dentro, né, Maicon? É isso. Por que você não fez isso antes, Maicon? É tão fácil. Era só fazer isso, tá tudo certo. Ué, vamos ver o que vai acontecer então. NNI. Passou um segundo, ele foi lá e trouxe o Mr. Dennis. Opa, olha o que aconteceu. Passou mais um tempo e foi de novo e foi de novo. Sabe o que ele fez aqui então? Ele simplesmente está voltando a fazer tudo de novo a estratégia que eu não queria, né? Que é ficar rodando para cada letra. Viu que ele rodou 3 vezes. Olha só, então não é isso que eu quero. Eu quero que ele faça a ideia do debounce. Mas por que está acontecendo isso? Bom, se você acompanha bem legal aqui a ideia, você está vendo que eu estou rodando essa função todas as vezes que eu estou digitando. Então, todas as vezes ele está limpando o time e já não existe mais essa opção de clear timeout, porque já não existe mais esse time, ele não tem nada guardado nele, porque a gente está fazendo um null aqui.
Então a gente está limitando ele aqui, limpando ele, né? E aí eu não consigo aplicar um clear timeout. Então eu perdi a ideia do debounce. Então o que eu tenho que fazer aqui? É uma estratégia bem simples de retornar uma função. Olha só que legal isso daqui. A gente vai usar uma estratégia chamada closure, tá? Eu vou retornar uma função, então todo esse cara vem aqui para dentro, ok? E aqui, olha só, essa debounce event, se eu der um console log agora nela, você vai ver que ela está retornando uma função. Olha que legal. Vou dar um console log aqui, vou tirar aqui e vou rodar. Ó, veja que ele está retornando uma função para a gente, né? Então quer dizer, se eu quero rodar essa função aqui, olha que interessante, eu tenho que fazer isso daqui, né? Eu tenho que fazer isso daqui, certo? Então estou rodando a função, percebe? Ó, vou até parar um pouquinho, ó. Essa é um retorno dela, uma função, aqui eu estou rodando a função. Beleza, então é isso aí, Maicão. Será que é isso aí? FAF, ele foi e executou tudo de novo. Não é isso, não é só isso, né? Seria muito legal se fosse só isso. Por quê? Porque aqui, na verdade, a função está sendo rodada ainda, né? A função principal ainda está sendo rodada. E o grande lance é eu rodar só essa função aqui, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Quem sabe eu deixaria aqui fora, quem sabe, tá? Debounce. Quem sabe eu deixaria esse cara aqui fora, né? E rodaria o debounce aqui. Só que eu já teria um baita de um problema. Você já está vendo que o event target value não existe aqui fora, ele só existe aqui no event, aqui dentro, ó. Tá? Então aqui já teria um baita problema. Então eu vou tirar esse cara daqui e vou passar ele para cá. Se eu tiro daqui e passo para cá, logo essa função, eu tiro isso daqui e passo para cá e tá tudo certo. Tá refatorado essa parte, tá bom? Então eu vou limpar aqui, vou colocar de novo o INN. Era isso? Acho que não era isso, não. Era NNI. Então ele vai rodar uma só vez, eu posso até guardar um pouquinho mais. Beleza, voltou a ideia. Só que assim, antes de eu dar essa continuidade, eu ainda vou melhorar um pouco mais essa função, tá? Eu preciso deixar ela um pouco mais isolada, ela ainda está dependendo de coisas. Vamos lá, o que ela está dependendo? Ela está dependendo de que essa lógica aqui de dentro é uma lógica chumbada, né, que a gente fala. Ela sempre está fazendo a ideia do usuário. Mas e aquela ideia do scroll que eu falei? E se eu estivesse fazendo scroll e eu quisesse usar essa debounce event? Já não ia dar. Porque aqui dentro esse dado, ele está fixo, e eu não posso deixar esse dado fixo. Bom, e se eu trocar toda essa estratégia aqui por uma função, quem sabe, tá? Uma função que vai ser passada aqui para dentro, ó. FN, eita! O nome vai ser FN. Ah, não, parou. Pera aí que ele tá me trollando aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos lá. Ao invés de eu passar o valor, eu vou passar uma função. Pronto, agora não vai me trollar mais. FN existe ali, beleza? Então, olha só, aqui dentro eu vou rodar uma função, tá bom? Então, se eu estou rodando uma função ali dentro, eu estou passando como parâmetro, ao invés de eu passar o event target value, eu vou passar uma função. Então, eu vou passar em formato de arrow mesmo, tá bom? Vou passar uma função e volto com a estratégia que eu queria aqui. E lembrando que aqui é o event target value. Legal? Então, olha só, estou rodando agora a função que eu passei aqui para dentro. Então, veja que ele vai executar a função depois de um certo tempo. Então, eu vou voltar para cá e vamos dar uma olhada nessa agilidade que ele deu aqui. Mas isso aqui não é o que eu quero. Eu quero o NNI porque ele existe lá e vai puxar para mim. Tá ali o Mr. Dennis. Ainda está funcionando, mas ainda tem um outro dado aqui que poderia deixar ainda mais dinâmico, que seria esse milissegundos aqui. Então, quem sabe eu passo aqui um wait, ó, wait, como é 1000 mesmo, o padrão dele é 1000 se eu não passar nada. Então, se eu passar alguma coisa, eu tenho um wait dinâmico se eu passo ele aqui. Por exemplo, agora eu vou esperar 500 milissegundos. Não, vou esperar 2 segundos porque é um tempo ainda maior. Então, você vai ver que esse tempo ainda está maior. Então, eu vou chamar aqui um IN. Vou ver o que tem de IN. Pronto, o tempo foi ainda maior, tá bom? Então, tenho mais um dado dinâmico aqui. Mas olha só, isso ainda pode ser melhorado, né? Como que a gente pode ainda melhorar mais isso daqui? Já tá bem legal. Inclusive, eu já vou te deixar a dica que uma ideia de debounce boa, né? Ela já foi muito trabalhada e já outras pessoas já fizeram pra gente. Quem sabe você usando uma biblioteca chamada Lodash, você consegue usar o debounce do Lodash, porque ele também vai prever outros cenários, né? A gente tá prevendo aqui alguns cenários, mas ele prevê um pouquinho melhor ainda, tá bom? Mas o que a gente pode melhorar aqui então? Bom, quem sabe esse time aqui, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tirar esse time daqui, eu posso colocar ele aqui, ó,
time. Quando eu não passar nada aqui para esse time, ele vai iniciar como null. Então já é uma ideia, né? Ele vai iniciar como null, já está uma limpeza melhor. Então posso chamar aqui o NNI só para ver que está funcionando ainda, tá? Show de bola. Só que é o seguinte, esse cara aqui, ó, veja que eu estou repetindo uma função, você percebe que eu estou repetindo uma função, né? O handle key up, ele está rodando uma função, e aí eu rodo de bounce e repito uma função. Tá, o que será que daria para eu fazer esse de bounce aqui, por exemplo, rodar essa handle key up, ou no caso, ao invés de eu rodar, né, essa função aqui, eu rodar aqui a handle key up, né? Aí se eu for rodar handle key up, obviamente eu vou ter que colocar esse de bounce aqui, ó, esse de bounce aqui fora. Será que dá para eu fazer isso? Olha, dá pra gente fazer de uma outra forma. Você percebe que eu criei aqui essa variável para receber a função, o debounce, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou passar, na verdade, a função aqui para dentro do debounce event, tá? Ao invés esse time vai ficar aqui, mas eu vou passar uma função aqui, tá? Essa função aqui, no final das contas, eu vou passar ela aqui dentro. Olha só como que vai ser essa ideia, tá? Então deixa eu tirar tudo isso daqui, tá? Isso aqui vai ser rodado aqui no handle key up normal, tá? Normal. E eu vou eliminar esse cara daqui. Vai acompanhando comigo. Então, se eu rodar o handle key up agora, ele está sem o debounce, né? Você está vendo que ele está sem o debounce, então ele voltou na sua estratégia sem debounce. Então, vou voltar aqui e rodar poucas vezes, tá? Umas 2 vezes só, porque senão vai ficar enchendo o saco. Tá ali, vixe, tá chato demais. Mas olha só, o que a gente vai fazer então? A gente vai fazer um encapsulamento aqui da debounce. A gente vai botar debounce event aqui. Então, debounce, vamos por partes para você entender. Debounce event aqui. Ó, mas sabe de uma coisa? Quando eu coloco isso daqui dessa forma, você percebe 2 coisas. Você viu que o handle key up, eu não fiz ele assim, ó. Você viu que eu não fiz ele assim. Por que, Mike, que você não fez ele assim? Porque se eu faço ele assim, ele vai executar imediatamente a função. E não é o que eu quero, tá? Então, se eu faço assim, eu vou até colocar aqui um console log run, olha só que interessante. Vou botar um console log run aqui, vou tirar esse cara aqui, tá bom? E olha o que acontece se eu rodo ele assim, volto para minha aplicação. Já tá ali, run, tá vendo? Ó, vou dar um reload na página. Run, ele executou antes de eu fazer o handle key up, antes de eu dar o enter ali, tudo bem? E não é isso que a gente não quer que ele execute direto, por isso que eu passo ele assim. Então, você entendendo isso, que é muito importante, essa função só vai ser executada quando de fato eu for lá e digitar uma tecla. Ó, várias vezes quando eu digitar a tecla. Isso é muito importante por causa desse detalhe. Não dorme no ponto, que senão você vai perder aqui. Se eu encapsulo então isso daqui com o meu debounce event, né? E eu quero passar lá para dentro uma função que é a handle key up, tá? Então aqui eu tenho que receber a função aqui, ó, fn. Vou chamar ela de fn mesmo aqui, tá? Eu vou tirar esse fn daqui e vou tirar esse run que estava aqui, presta atenção. Eu vou colocar ele aqui. Run debounce. O que vai acontecer se eu fizer isso? Tá? O que vai acontecer se eu fizer isso? Presta bastante atenção. Vou voltar para cá. Vou atualizar a página. Olha só. Run debounce. Você percebe que ele já rodou direto, cara? Percebe que ele já rodou direto, cara? Né? Por que ele rodou direto, cara? Por causa desse cara aqui, ó. Tá vendo? Por causa disso daqui que eu tô passando. Ok? Ele rodou direto, cara. E assim, tá show de bola, pode rodar direto, porque você não tá fazendo a ideia toda para mim que me importa, que é o debounce. Você está rodando o que tem aqui. E o que tem aqui até então? É a inicialização desse time, lembra? Né? A gente só jogou ele aqui para cima, mas ele existe aqui como null. Então quer dizer, tudo certo você rodar uma única vez. E veja, uma única vez. Eu posso rodar quantas vezes eu quiser aqui e nada tá acontecendo. Porque o debounce event foi rodado uma vez. Então eu estou substituindo aquela criação de variável que eu fiz. Lembra que eu criei uma variável const aqui, ó, const debounce, e ele rodou uma única vez, né? Para receber então, colocando no debounce aqui, uma function. Debounce virou uma function. Ou seja, o que a gente está dizendo? Que isso aqui está rodando uma function em um certo momento. Qual function? Tudo bem, a gente vai chegar na handle key up, mas qual function está rodando? Essa daqui, ó. Então agora, run debounce, eu vou colocar um console log aqui para você ver isso aqui, ó. Console log digitei. Preste atenção, que isso é muito, muito, muito legal. Então, run debounce, atualizei. Run debounce, entrou na página, rodou, já está tudo no debounce ali. Agora eu vou começar a digitar, ó. Opa, digitar aqui, ó. Digitei, então eu estou digitando. Agora ele está rodando a estratégia do debounce nessa parte.
Por que eu fui devagar? Porque isso daqui, se você não entende esse conceito aqui, você vai ficar muito doido com o que vai acontecer agora. O que vai acontecer agora? Significa que aqui dentro, lembra que eu estava recebendo aqui um await de 1000? Lembra? Olha aqui agora. Console log, agora que você vai ficar doidão. Olha o await, o que ele é, tá? Nesse momento que eu estou rodando na digitação. Olha só. Ele é o quê? O evento. Lembra do event que a gente passou aqui, ó? Lembra desse event? Ele é o evento. Agora que lascou tudo, né? Ele é o event. Então, não dá para eu passar esse await aqui, tá? Eu tenho que passar esse await aqui. Tudo bem? Então, primeira coisa, eu vou passar esse await aqui. Então, quando eu quiser mexer com o meu tempo, com o meu time, eu vou mexer nele aqui, tá bom? Então, se eu quiser mudar esse time para... vou deixar ele mais rápido aqui, tá? 500 milissegundos, eu tenho que rodar ele no debounce event aqui, e ele vai ficar registrado aqui em cima, tudo bem? Dentro dessa ideia aqui do debounce, né? Dentro desse escopo do debounce, e eu acesso ele aqui dentro, né? Com essa ideia de closure e tudo mais, eu acesso esse await aqui. Agora veja que esse await vai mudar e vai voltar a ser um número, né? Que é o que eu preciso, né? Vou atualizar aqui, e quando eu rodar, tá ali o await, ele é um número, sempre que eu digitar ali. Bom, entendemos mais um pedacinho do debounce, né? Para ficar bem entendido. Bom, agora então já entendi que eu estou entrando aqui, né? Só que é o seguinte, veja que ele vai executar agora uma função aqui. Eu estou pedindo para ele executar uma função que é a handle keyup, certo? Então, vou colocar um console log aqui e vou chamar aqui, ó, handle keyup. Handle keyup. Então, aqui dentro, tá? Aqui dentro, que é a função que eu estou passando aqui no debounce event. Volto e olha aqui. Deixa eu só diminuir um pouco para ver se a gente consegue ver a ideia total aqui pra gente, tá? Até tirando um pouco de espaço aqui, isso daqui a gente já entendeu, eu vou tirar daqui também. Beleza, ó, isso aqui é o quadro todo, né? Então, o debounce event, eu estou rodando a handle keyup, passando aqui como uma FN, que está sendo executado depois de um certo tempo, que será 500 milissegundos. Tranquilo até aqui. Então, eu espero ver essa handle keyup aqui depois de 500 milissegundos. Então, vamos lá? Handle keyup. Muito bem, perfeito. Voltou a ideia a funcionar. Só que é o seguinte, você está vendo esse event aqui, não está vendo? Ah, agora que eu quero te pegar. Olha só. E se eu colocar aqui o event, o que ele é aqui pra gente? Quando eu rodar isso daqui, ó. Undefined. E esse aqui é o grande lance. Por que ele é undefined? Porque você percebe que aqui é uma função, né, que está passando um parâmetro event aqui. Você tem que lembrar disso, que isso eu falei lá no começo. Isso aqui é uma função que está passando o event aqui. Veja que não é a handle keyup agora. É essa função aqui que está sendo retornada do debounce. Ou seja, aqui teria que ter um event. Mas eu não posso fazer essa função ser chumbada. Eu não posso passar um event, porque não é sempre que vai ser um event. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma apply aqui, ó. Vou por partes, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Vamos lá. Então, eu te falei que o event está ali dentro, não está ali dentro? Ele está aqui. Ele existe aqui. Só que ele existe aqui em que formato? Ele existe aqui no formato do arguments, tá? Não aparece aqui, ele não aparece aqui, mas ele existe aqui. Então, primeiro, vamos lá. Se eu passo o event, bem devagar mesmo. Se eu passo o event, ele existe ali como argumento. Olha só, tá ali o event, recebeu todos. Se eu não passo nada, existe para mim uns arguments sendo passados. Tudo bem? Não passei nada, olha só. Os arguments, tá bom? E dentro desse arguments está o nosso event, na posição 0, tá? Então, legal. Se existem esses arguments, então, eu consigo aplicar esses arguments nessa function. Como, Maicon? Colocando direto aqui, ó, arguments. Pode ser. Então, deixa eu só ver o que vai acontecer, né? Console log eu vou colocar event, tá? Porque é o event que eu estou recebendo aqui. Pode ser dessa forma. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Olha ali. Recebi como arguments, mas eu não queria muito bem receber como arguments. Como que eu faço para aplicar esse arguments direto na função aqui dentro? Eu posso usar então apply, tudo bem? Que ele vai aplicar ao contexto this os argumentos passados. Então ele vai aplicar para essa função os argumentos passados. Então se eu botar agora o event aqui, olha que diferença que vai me fazer. Ele é o keyboard event. De fato, agora ele é o event. Nossa, que legal que a gente chegou até aqui, né? Agora eu posso soltar esse cara aqui. Eu fiz tudo isso porque se eu soltasse antes ia dar um bug aqui. Por causa disso daqui eu vim te mostrar de fato como que é esse bug. E olha como que tá tudo mais limpo nisso daqui. Eu posso tirar o debounce daqui. Vou voltar para cá. Vou atualizar, né? E olha só, vou procurar o NNI de novo. E pau! Funcionou! Que massa!
Que massa, né? Funcionou legal. Deixa eu só ver se minha câmera ainda tá gravando, tá? Porque aqui tô com um probleminha nessa câmera que ela às vezes para de gravar. Muito bem, gente, funcionou legal. Dá para deixar ainda mais enxuto esse código? Dá. Dá para trocar isso daqui, por exemplo, por arrow functions. Mas se a gente troca por arrow, a gente tem que prestar atenção que ele já não existe mais o arguments, tá? Em arrows não existe arguments. Existe, a gente tem como espalhar esses argumentos. Vou te mostrar, só para não falar que eu tô falando sem mostrar. Então eu vou trocar ele por uma arrow aqui, legal? Aqui como a arrow está retornando, lembra disso? Se ela está retornando uma função, eu posso tirar essa parte aqui do return, só que essa function também será uma arrow. Olha que interessante, ela também será uma arrow que vai rodar esse bloco de código todinho aqui. Então, como eu falei, o arguments tal e tudo mais não existe aqui, nós teremos problemas se rodarmos agora. Tudo bem? Porque não tem arguments para arrow functions. O que é que tem então? Existe aqui os args. Tudo bem? Eu consigo pegar os args aqui e jogar, então, ao invés de fazer o apply e tudo mais, o this, ele muda completamente o comportamento quando está em arrow, e eu já fiz um vídeo sobre isso, se você quiser dar uma assistida. Então aqui eu vou mudar e espalhar aqui os args, tá bom? Então aqui está pegando outra estratégia aqui pra gente. Então se eu procurar agora NNI, voltou o Mr. Dennis depois de 500 milissegundos, ou então NI voltou as outras coisas. Então ficou um pouco mais enxuto ainda, tá bom? Nessa estratégia aqui. Lembrando que se aqui eu só estou rodando, deixa eu ver, não, aqui tá tudo certo, se eu só estou rodando eu posso tirar isso aqui, né? Afinal, eu estou rodando só esse cara aqui. Então, a gente foi bem devagar, porque se você olha um código desse de primeira, você já fica doido, né? Você fala, meu, o que é que tá acontecendo aqui? Inclusive, o Clear Timeout, ele tem um detalhe muito legal aqui, que eu consigo passar como segundo parâmetro isso aqui. Olha que legal, e aí eu tiro esse cara daqui. Imagina se eu tivesse feito de cara isso daqui, você ia falar, meu, o que está acontecendo nessa aplicação? Então olha só, NNI, Mr. Dennis, e N trouxe pra gente os outros três, né? Olha que virou o debounce event, né? A gente trazendo uma estratégia do S6 de arrow functions e trazendo, sei lá, aperfeiçoando ele, mas deixando meio doido, né? Então, dá pra gente ir parando por aqui. Você percebeu, então, que legal a gente usando todas essas estratégias, né? Coisas até mais modernas. E a ideia do debounce, né? Que ele vai segurar alguma ação durante um certo tempo, né? Então, eu espero que tenha feito sentido pra você. Me diz aí, né? É um conteúdo muito interessante pra você guardar na sua caixa de ferramentas mental aí, pra você usar mais cedo ou mais tarde. E se você já usava, é bom dar aquela recapitulada nas coisas, né? Espero que tenha feito sentido. Então, um abração do Maicão e até a próxima. Tchau, tchau!